Bom dia, bom dia, bom dia. Lindo e amado domingo hoje, né? 1º de setembro, uma data linda, como todas são, né? Todas as datas são lindas, são maravilhosas. Mas tem as especiais. Isto não é geral, mas é para cada um. Eu gosto do mês de setembro, muito. Ele traz um horizonte novo, porque o inverno é cinzento, né? Muita chuva, muita cerração. E o mês de setembro ele começa a abrir o horizonte. Assim como também expande a nossa fé, a nossa alegria. E auxilia a expansão da consciência. Então eu sou muito grata por estar aqui agora nesse dia de hoje. E quero desejar a todos, nesse dia, um lindo e abençoado domingo para cada um onde se encontra. Hoje eu quero falar alguma coisa, meus amados. Eu vou falar de mim um pouco hoje. De uma parte que aconteceu na minha vida e está fazendo 3 anos. Eu diria para vocês, a nossa vida é feita de ciclos. Desde quando nascemos, a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, o adolescente, a idade adulta, né, quando já se torna senhor de si, como se diz pela lei, e as coisas que vão acontecendo ao longo dessa vida, que tudo vai sempre mudando. E existe tempos, e eu, na minha concepção, da minha trajetória, o deserto da vida, ela não acontece nas primeiras infâncias, nem nas adolescências. E nem na idade até os 30 anos, por aí. Para muitos pode começar antes, para outros até depois dos 30. O deserto da vida. São as escolhas que se faz para se organizar na vida, porque toda criança nasce e cresce e chega em uma fase da idade que ela quer construir sua vida própria, ela quer ter sua casa, ela quer ter sua família, ela quer ter suas coisas, seu trabalho, sua independência, sua autoconfiança. Isso é normal. Uns têm uma preparação mais exímias, outros nem tanto, mas cada um vão passar ao longo das suas vidas pelo deserto da vida e também pela noite escura da vida. E isto trazem transformações em nossos conceitos de vida. E a princípio de tudo, isto é o caminho para se iluminar, para encontrar dentro de você, de mim, de cada um, a luz divina. Nos conectarmos com a nossa essência divina, que nós não temos conhecimento de como fazer isso. Aprendemos, eu sempre digo, eu sou grata por eu ter nascido num lar cristão e a minha vida seguiu pela espiritualidade crística, mas eu não fui livre de passar o deserto da vida e nem a noite escura, porque estas são as partes que nos despertam para a espiritualidade. O deserto da vida são decepções, são formas que nós vamos mudando alguma coisa de emprego, de estatura na nossa vida. Não vou entrar em detalhes, porque são N, cada um tem as suas, como eu tenho a minha, né? E nesse deserto da vida, eu sempre achei achei e sei que fui guiada por Deus, sim, pelos processos que passei, se eu olho para trás hoje, eu não sei como é que eu tive tanta simplicidade para passar por tudo sem preocupação. Eu não me preocupava, eu tinha uma confiança em mim muito grande, e eu não sabia. Eu percebo isso hoje.
Passei o deserto da vida, chegou numa fase da minha vida que começou a mudar. Eu comecei a me estabelecer mais na espiritualidade, comecei a perceber o significado maior da espiritualidade divina na minha vida, que era muito importante. E a gente vai fazendo coisas, às vezes, que nem sabe por que vai fazer e o resultado que elas trazem depois. Em 2017, quando eu já estava num aprendizado bem acelerado do que não era só esse planeta que existia vida e de que ela era muito ampla, de muitas e muitas dimensões, que ainda é um tabu para muita gente, que não quer nem admitir que isso possa existir, não aceita a reencarnação, mas não sabe como que chegou aqui, que você tem duas personalidades, uma os pais nos dão e a outra é Deus que nos concede, que é a espiritualidade divina dentro de nós. Mas é difícil pensar sobre isso, né? Mas eu sempre pensava e queria entender. E a gente começa a encontrar no caminho. Então, em 2017, quando eu já estava vivendo esse aprendizado sobre outras dimensões e sendo muito rico, muito amplo, muito assim, como é que eu vou te dizer para vocês, que me deixava muitas vezes muito eufórica, mas eu não podia compartilhar com ninguém porque ninguém iria entender meu vocabulário. Então eu tinha que viver comigo mesmo tudo isso. E eu nunca, se é para mim dizer para vocês como que foi que eu fui parar para fazer um curso de terapia, uma terapia que até hoje não é muito divulgada e que ela faz uma diferença tão grande na nossa vida, mas tão grande que todos precisariam de algumas sessões de barras de Access. E eu escolhi essa terapia para mim. Eu não tinha conhecimento de terapia. Não. Eu não convivia com as pessoas terapeutas. Mas eu fui procurar onde tinha alguém que pudesse me dar esse curso de barras de Access. Eu encontrei na cidade de Novo Hamburgo. Em 2017 eu fui lá fazer esse curso. Minha família ficou pé da vida comigo. Disseram que eu se viu pagar R$1.000 por um dia aprender o curso de barras de Access. Isso não existia alguém cobrar essa quantia por um dia. Eu escutei, eu não tinha pensado nisso. É lógico, né, que se pensa não vai. Mas eu não tinha pensado. Eu já tinha ido lá fazer e já tinha pagado também. E por assim ficou. E eu não consegui desenvolver muito as barras de Access. Não consegui trazer clientes e está difícil até o dia de hoje aqui na cidade onde eu moro. O povo não tem conhecimento. E o povo tem medo do desconhecido, né? Do que é estranho. Mas eu sei que elas ainda vão fluir. Eu sei que elas ainda... Eu nunca falei aqui sobre as barras de Access. Não é hoje que eu vou falar. Mas eu vou fazer um dia porque é algo muito profundo na vida das pessoas. Eu sei o que as barras de Access me deram de estabilidade. Nessa época, eu ainda estava passando pelo deserto da vida. E assim foi. Quando chegou a pandemia, as coisas ficaram mais difíceis, né? Para a gente se organizar, para a gente levar algum projeto para frente. Eu tinha um projeto quando iniciou a pandemia. E eu quero dizer para vocês que a noite escura da vida é luto. É luto, mas o luto não significa só perder um ente querido. Mas na minha vida também aconteceu isso, junto com outro luto, porque
Quando você perde um emprego, é um luto, você se ressente, você tem um tempinho de adaptação, né, para seguir em frente de novo. Quando você, por exemplo, tem uma separação, o casal se separa, por mais bem entendido que seja entre ambas as partes, dá um transtorno grande na vida também. É um luto. Alguém que estava ali contigo que não vai estar mais, nem com você, nem você com o outro. Então, isso também é um luto, tem que se passar esse processo. E nessa pandemia, no ano de 2021, está fazendo 3 anos agora, foi no final de agosto o processo que aconteceu comigo. Do meu projeto, que eu já tinha ele prontinho, ninguém conhecia ele ainda. Como deveria começar, ninguém sabia. Mas tinha sim quem sabia desse projeto. Mas eu já tinha percebido e já sabia que esse projeto não seria implantado. Ele já tinha se exaurido ali. Ele chegou nessa época de agosto de 2021, que não havia mais possibilidade de se fazer esse projeto fluir. E eu estava num tempo assim, imaginando como reestruturar isso e de uma forma diferente encontrar outro caminho. Eu tive um sonho. Eu não sei dizer o dia de agosto, mas foi bem no finalzinho de agosto, talvez 27, 28, no máximo, por aí 28. E esse sonho foi um sonho que eu nunca vou esquecer. E eu fiquei muito feliz naquele sonho, porque ele foi em 2 partes. Em uma parte, eu estava trabalhando num grande complexo hospitalar, de muito, muito grande mesmo, do qual eu não vi ainda aqui na Terra. E eu trabalhava numa sessão de triagem das pessoas que chegavam nesse lugar, que passavam por mim. Como era a passagem delas por mim, eu não sei explicar, porque não ficou definido para mim. Porém, eu tinha uma papelada em mãos. Quando terminava aquela sessão minha ali de triagem, eu levei esses papéis, muitos papéis na minha mão, assim, de transferências das pessoas que chegavam ali e que iam para outros lugares para atendimento. E isso existe aqui na Terra, porque eu creio que isso não estava aqui na Terra, esse sonho. Existe, né? Você vai no hospital, faz uma consulta lá, uma triagem lá e tal, e você é transferido para outro hospital. E era nesse ponto que eu estava trabalhando. Dali eu mandava um para um lugar, outro para outro, e eu entrava numa sala que tinha um grupo de pessoas que faziam esse transporte. E eu fui dando os papéis e fui falando, mas de muitos que eu dei não ficou para mim o que eu estava falando, mas um foi muito evidente, que eu falei, entreguei o papel e disse assim: esse é o mais longe que você vai levar dos que vieram aqui para os outros. E vai ficar 3 meses nesse centro hospitalar, e você leva hoje para lá, e tal dia, que daria 3 meses, você vai lá buscar e traz de volta para mim, que daí depois vai ir para outro lugar que ainda vai ser definido. Tá, aquilo ali passou e eu entrei em outro sonho, sucessivamente. Eu estava num lugar com bastante gente, tinha um palco bonito, e a gente estava ali numa confraternização. E eu estava nesse palco, e tinha mais pessoas. E chegou alguém nesse palco e me deu um recado. E disse para mim o seguinte: foi como se tivesse me dado um papel. Tu vais escrever uma nova história na tua vida. Você vai virar essa página aqui e vai escrever uma nova história na tua vida
completamente diferente da que tu teve até aqui. E vai te trazer muita alegria, você vai se sentir muito feliz. Bom, eu fiquei feliz naquele momento, né? Naquele momento eu fiquei feliz, naquele sábado eu estava feliz, e no domingo começou o revertério, começou algo completamente diferente. E foi aonde a minha filha que estava na UPA, foi transferida para um hospital, para Canela. Como eu não podia ir no hospital, eu não podia ir onde ela estava por causa da pandemia, eu não podia entrar, né, pela minha idade. Então eu não consegui ver mais ela, né. E ela saiu um mês depois, dentro de uma urna. Então a minha cabeça parou, sabe? Foi assim como se eu tivesse parado. Eu estava reorganizando a perda de um projeto, que também é um luto, né? E entrei num luto maior. Aí levou um tempo para me reagir ali, o tempo do luto, né? A espiritualidade me amparou em tudo, em tudo. Eu não entrei em desespero, eu não entrei em depressão, eu entrei numa grande meditação. E sempre encontrando conforto espiritual dentro de mim. Aí passou o ano de 21 e entrou o ano de 22. Aí eu recebi um chamado. Até tenho ele anotado, porque eu anotei o chamado, sabe? E esse chamado foi, assim, algo muito importante. Porque esse luto que eu passei ali foi a noite escura da minha vida. Eu tinha organizado para a minha vida um projeto que estava ali às portas para ser implantado quando a pandemia começou. E aí parou tudo. E quando chegou agosto do ano seguinte, eu sabia que aquele projeto não tinha mais vida. Aquele projeto tinha acabado com a pandemia. Era necessário reformular tudo, para repensar algo tudo diferente. Então eu estava vivendo esse luto da perda de um projeto para entrar em outro, e perdi a filha também, que a gente estava tentando juntar ali alguma coisa para fazer o projeto. Ela nem tinha tomado conhecimento ainda, mas ela já tinha entrado de acordo numa parte que eu tinha falado, mas não tinha abrido tudo, e não deu para abrir. Ficou assim. Aí eu entrei nesse luto mais profundo, né? Demorou um pouco mais. No início de 2022, entrou esse chamado para mim, que eu tenho anotado aqui. Você está recebendo um chamado para um processo aprofundado, e pessoal e espiritual. Esta é uma boa oportunidade, que a hora era propícia, entende? Eram os lutos que iam ficar para trás. Esta era a hora propícia. Para seguir um novo caminho e iluminado. Lembre-se de que o caminho espiritual exige disciplina, abnegação, responsabilidade, dedicação, amor incondicional, obediência e serviço. Eu levei um choque. Eu anotei quando eu acordei. Eu anotei. Eu tenho o papel aqui. Poxa, eu pensei assim, mas eu me criei na espiritualidade. Tenho aí quase 30 anos evangélica, o conhecimento da palavra, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é algo lindo, maravilhoso na nossa vida. Mas era um aprofundamento maior. Mas eu abracei esse projeto com tudo.
foi o projeto da minha vida que eu não olhei para outra coisa. Eu abracei ele e segui e estou seguindo. Como vocês podem ver, são 7 as disciplinas aqui, ó. São 7 as partes. Exige disciplina, abnegação, responsabilidade, dedicação, amor incondicional, obediência e serviço. Eu creio que o serviço está à porta, né? Agora eu acredito que o serviço começa a estar às portas. Mas foi uma longa preparação, muito maravilhosa, que hoje eu me sinto numa estrutura diferente. Você sabe, quando você pisa a planta do seu pé em terra firme, muitas vezes as pessoas não se dão conta do que Deus criou para nós caminhar. Quando você caminha na terra, você não está no piso, nada, mas o piso também não é diferente. Mas a terra é a conexão com a energia do cristal que está no coração da terra. Ela é sólida, firme, você não desequilibra. Agora, quando você vai passar, por exemplo, aquelas pontes, é um desequilíbrio total. É o nosso deserto na vida. Onde tantas coisas que a gente começa e para e faz de novo, e vai e vem, e é decepções, e é acertos, é alegria, é tudo. De repente chegou esse ponto da noite escura. E muitos eu creio que sabem o que é a noite escura. E muitos que vão ouvir aqui, não é igual para ninguém. Por isso não serve de modelo para ninguém. Serve de reflexão. De você refletir sobre sua vida, sua trajetória até o dia de hoje, onde você está e como você está e o que você quer fazer. Porque eu não vou dizer que é todo mundo que vai passar pela noite escura. E também não vou dizer que todo mundo que vai passar pela noite escura seja um luto de a perda de um ente querido, ou de um projeto, ou os dois juntos, como foi para mim. Então, nada é igual para ninguém. Isso que eu quero deixar bem claro. Eu estou falando do que foi para mim. Mas isso trouxe uma estrutura para mim. Ó. Você veja, 2022, 23, 24. No início agora de 2025 vai fazer 3 anos. Já de quando eu fui preparada para isso, fechou agora os 3 anos. Como hoje é dia 1º, foi quando começou a turbulência que levou o choque final da noite escura. Então, meus amados, a nossa vida é uma história. E nessa história tem o dedo de Deus. Se você não quer admitir, não tem problema. Mas se você olhar com cuidado, tem o dedo de Deus em tudo na nossa vida. Quando nós abrimos, como este chamado fez a minha entrega. Eu fiz a minha entrega para esse chamado. A gente faz muitas entregas, mas nunca a gente tem o conhecimento total do que você está entregando. Quando eu falo muitas entregas na espiritualidade. Porque, como é que eu vou dizer para você? Quando você é criança, eles te levam para batizar. Então, você nem sabe o que é, né? Mas quando você é adulto e você toma uma decisão de se batizar numa igreja evangélica, você está fazendo um propósito de conhecer Cristo na tua vida. E quando você tem esse propósito, você começa a conhecer Ele de uma forma muito especial. E isso aconteceu comigo, porque eu fiz essa entrega também, que eu queria caminhar no caminho do Cristo com mais sabedoria, mais conhecimento. E dentro da igreja a gente também vai tendo escadas e vai subindo, né? E tem coisas que não é para outros, por mais que você está em harmonia com os irmãos ali da fé junto com você, aquilo que é só para você não é para ser comentado. Não é para ser detalhado. Porque nós vivemos num mundo que a espiritualidade ainda está em off. A gente passou por uma inquisição. Olha o que Cristo passou aqui na Terra.
E nos dias de hoje nós vemos isso ainda explicitamente, tentando fechar a porta da espiritualidade divina. Então, quando você recebe uma palavra do Espírito Santo na sua vida, um conhecimento, ele é para você. Da forma que você vai caminhar, é caminhando que você vai aprendendo. E isto é individual. E cada um pode fazer. É isto que eu quero passar para cada um de vocês. Nós temos tudo dentro de nós. Nós temos tudo que nós precisamos dentro de nós, mas nós não sabemos encontrar. Isso existiu lá no passado. Isso já existiu lá. Cristo veio e falou em parábolas, mas as parábolas estão ainda encobertas, a maior parte delas. A mídia convencional não dá espaço para isso. Os colégios são limitados. A mídia que nós temos hoje, a mídia que não é convencional, a gente encontra muita coisa, muita coisa. Há quem diz para mim, mas como que você vai saber se está falando a verdade ou não? Não existe quem vai dizer para nós que é a verdade ou não. É aqui dentro que a verdade se encontra. É o teu coração, é a tua fonte divina dentro de você que vai sentir aquilo que serve para ela, para a pessoa que está ancorando isso no momento. Pode não servir para outro da minha família, pode não servir para outras pessoas que eu conheço, da mesma forma como é para mim. Mas vai servir de uma forma que é para cada pessoa. Por isso que é individual. Ninguém alcança a evolução espiritual em comunidade, comunitariamente com outras pessoas da mesma forma. As pessoas podem estar juntos, mas cada um tem sua forma. Então, é isto que eu quero trazer hoje. A minha experiência me abre um horizonte muito grande hoje. Como eu disse, eu abracei e vim fazendo os procedimentos conforme me é passado. Hoje, por exemplo, é domingo, primeiro dia da semana. Eu cheguei nos raios, né, que são 7 os raios da semana. São 7 os mestres, são 7. É muito amplo, é muito lindo você estar dentro desse contexto aí, seguindo esta jornada. E eu encerrei ontem um procedimento de uns 2 meses ou mais. Eu não marquei as semanas, porque é de semana cada vez. E hoje eu começo outro. Hoje é o raio, domingo é o raio, luz azul, do mestre Elmória, do mestre Arcanjo Miguel e Fé, é o mestre do poder, da força, da coragem. É o raio da coragem. Então, esse raio ele é muito importante, porque precisa coragem. Precisa coragem para você aceitar. Precisa coragem para você se determinar a seguir nesse caminho. Precisa coragem para você, o que você ouvir, você acreditar. Porque olha só, as coisas que mais me chamou a atenção. Disciplina é uma coisa que a gente aprende em casa. E aí, depois desse conhecimento primário que você tem na sua casa, você mesmo pode ampliar ele. Disciplina é verdade, verdade, verdade. Não ser mentiroso, não ser caluniador. A disciplina, ela forma o caráter da pessoa, ela forma a personalidade. Disciplina espiritual é algo muito sublime. A abnegação é você ser abnegado, não querer carregar tudo contigo. Responsabilidade é ter responsabilidade com as coisas que você faz, consigo próprio e com os que estão à sua volta. A nossa língua, ela às vezes é destrambelada, ela fala muita bobagem, é o nosso ego.
mas a disciplina e a responsabilidade vai guiar o teu vocabulário, a tua personalidade, o teu ser. Dedicação, faça as coisas com dedicação total, sem apego, né? Aqui não fala do apego, mas fala do amor incondicional, que também é o desapego. Obediência, ser obediente consigo próprio, ser obediente com as coisas coerentes na sua vida, ser obediente com a espiritualidade divina e apresentar o serviço abnegado. Nós não estamos aqui para viver por dinheiro, mas nós precisamos dele para poder sobreviver este corpo. E Deus que nos criou, ele diz que nós somos dignos do nosso salário. Quando nós entendemos que precisamos sim de dinheiro, mas que não é a parte principal e primordial da nossa vida. Porque ele sabe que nós somos dignos do nosso salário. E aonde está o nosso salário? O povo não tem tempo para procurar a espiritualidade dentro de si, de tanto que tem que trabalhar para sobreviver. Por isso, a grande mudança que está chegando. A grande mudança está chegando e vai ficar bem difícil. Bem difícil. Em tudo que está aí no planeta Terra, de governabilidade, de possibilidade, de ordem, não vou entrar nesses detalhes. Mas siga você mesmo firme com o Senhor, com a fonte divina na tua vida, não julgando ninguém, não apontando para ninguém, porque quando você julga, você perde aquilo que é para você. Você não é juiz de Deus. Você não é juiz, nem tem que ser juiz de você mesmo, do que você faz, para ser dentro dessa parte aqui, olha. Disciplina, abnegação, responsabilidade, dedicação, amor incondicional, obediência e serviço. Para mim, no momento é isso. Para outros pode ter algo mais aí junto. Para o meu conhecimento, a minha estrutura, o que está dentro de mim para realizar, é isso aqui. Então vamos cuidar de nós e sermos prósperos para os outros. E não põe o teu amor, o teu desejo em finanças. Você sabe que você precisa, Deus também sabe que você precisa, e quando você põe a sua vontade, a sua força, a sua luz no bem de tudo, de você e da sua volta, você tem o retorno certo para você. Nós não precisamos de muita coisa para vivermos bem, principalmente no momento em que estamos hoje. Porque quando queremos muita coisa, as ofertas que chegam para nós nem sempre são lícitas. E isto nós temos que ter em mente, o que é lícito e o que não é. Para mim, se você acha que fazer as coisas em lista é bom para você, ninguém vai te dizer o contrário. Porque é você mesmo que vai ter que acertar tudo que fez de errado, não é outro por você. Isto que eu trago para nós hoje, meus amados, é a minha experiência que eu coloquei aqui. Eu não estou julgando ninguém, nem dando ordem para ninguém, não. E se servir para alguém, põe daquilo que é seu, na sua vida. O que você encontra que pode servir para você dentro daquilo que você é. Porque a minha experiência, ela é só para mim, entendeu? Cada um tem a sua, é sua porção. Como Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eu recebi, só mais um pouquinho que está ficando muito longo, esse chamado que eu abracei, que eu comecei a andar por ele trouxe para mim a reforma íntima, que eu vou dizer para vocês que nunca termina, que nós sempre estamos fazendo. Ele trouxe para mim como fosse assim, ó, a noite escura da minha vida
Na madrugada densa, quando começou a aparecer os primeiros raios de luz do novo amanhecer, foi esse projeto aqui. Foi quando eu comecei a ver os raios de luz chegando para o amanhecer na minha vida. E hoje eu sinto o calor desses raios na minha vida, num dia lindo, iluminado diante de mim. Chove, precisa, tempestade. O povo cria para ter, né? Ah, mas isso não, isso é Não, é a nossa energia que cria. É a nossa energia. Então vamos ser sábios em tudo. Gratidão, meus amados. Uma linda e abençoada semana para todos. E juntos vamos caminhar no caminho da luz do Cristo, para lá na frente nos encontrarmos todos juntos novamente. Gratidão.